Olá, meu nome é Diego Montenegro e esse é meu canal. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouco sobre algumas dicas de sobrevivência universitária, né? Algumas dicas de ações e atitudes que eu tomei durante meus 4 anos de graduação e que hoje, olhando, eu vejo que foram importantes para a forma como eu lidei com a universidade e como eu saí dela, né? Vale ressaltar que não são preceitos gerais, eu não estou dizendo aqui que eu estou criando normas e leis absolutas para como você deve se portar na universidade. Claro, algumas, na minha opinião, são preceitos sim que qualquer pessoa deve levar em conta, considerar na hora de avaliar sua posição dentro da faculdade. Outros não, outros são mais experiências que eu vivenciei, que alguns outros colegas também vivenciaram e que eu posso dizer que deram certo. A primeira dica é: forme a sua facção. Sei, pode parecer um pouco esquisito falar isso, mas sim, é importante você formar um grupo baseado no critério acadêmico. E isso não quer dizer que você não possa ter amizade com todos os colegas da sala. Pode sim, mas é preciso que você tenha esse interesse em fazer projetos acadêmicos, fazer grupos, fazer trabalhos em conjunto com pessoas que se sobressaiam, pessoas que demonstrem interesse na questão acadêmica, na questão universitária. E, como eu disse, você pode ser amigo de todo mundo, mas se o seu interesse é ser um bom acadêmico, um bom universitário, os seus amigos têm que ser também. Você não pode ter medo de ser julgado, você não pode ter medo de que as pessoas olhem para você e digam que você é interesseiro. Eu fui muito criticado por essa atitude, mas eu tomei essa atitude ainda no primeiro período. Eu escolhi as pessoas que eu vi nas suas apresentações individuais que tinham uma boa oratória, que tinham um bom interesse em pesquisar, e eu achei que essas pessoas teriam a acrescentar nas qualidades que eu tenho, nas dificuldades que eu tenho, e eu poderia acrescentar alguma coisa a elas também. A maioria dessas pessoas seguiu comigo em grupo até o final do curso. Eu usei a palavra facção porque as pessoas que te criticam por fazer isso vão te responder da mesma forma. Elas vão criar os grupos delas porque vão se sentir ameaçadas por você ter criado um grupo. Se os teus resultados forem positivos, ainda mais. A segunda dica é: mire acima das médias. Uma das coisas que eu achei muito esquisitas na faculdade é uma crença quase geral de que as notas, elas na verdade não refletem nada. De que você pode ser um excelente aluno, um excelente acadêmico e não ter notas boas. E de também que você pode ter notas excelentes e não ser um bom aluno. Tá, essas duas situações podem acontecer, mas elas são exceções. A regra é que um bom aluno tenha boas notas e um mau aluno tenha notas ruins. Essa é a regra, e é isso que você tem que entender. Se você quer ser um bom aluno, persiga boas notas, não persiga a média. A média na faculdade que eu estudei é 8, e muitas pessoas ficavam sofrendo achando que o 8 era a nota mais impossível de ser tirada. Eu nunca me contentei com o 8, eu sempre mirava no 10, eu sempre mirava no 9 ponto uma fração. E quando vinha aquele 9,5, quando vinha aquele 9,7, eu me sentia satisfeito. Por quê? Porque eu mirei acima do 8. Mas se você já mirar no 8, você tem fortes chances de viciar nessa nota e ficar sempre ali entre essa nota ou algo abaixo. Se a média na sua faculdade for abaixo de 8, aí que eu te encorajo. Mire acima. Essa questão da nota está ligado também com a forma como você vê que deve ser a sua participação durante o seu tempo de curso. Os cursos, em média, têm uma duração de 4 anos. Essa questão da nota se aplica para isso. Se você entrou num curso de 4 anos, mire em se formar em 4 anos. Até antes, se for possível, mas isso aí já depende da disponibilidade de cada um. Eu consegui formar em 4 anos. Eu queria ter adiantado disciplinas, adiantado conteúdo. Não pude por questões de trabalho, etc. Mas eu me formei em 4 anos. É importante que você se mantenha periodizado. A grade do seu curso segue uma ordem, não é à toa. Então tente seguir essa ordem. A única desculpa aceitável para que você bagunce a grade do seu curso é se você adiantar matérias. Aí tudo bem, se você adiantou conteúdo, legal. Mas se você bagunçou a grade porque se atrasou, porque desperiodizou, não é um comportamento muito legal. Mire acima da média. A dica número 3 é: tenha o hábito do registro. O que é o hábito do registro? É o hábito de entender que informações relevantes que não são registradas se perdem e dificilmente vão ser reencontradas na sua memória em algum outro lugar. Algumas informações cruzam com a nossa mente apenas uma vez. Então tenha o hábito do registro.
se seu professor cita fontes, se seu professor cita autores, obras, trechos, citações, o que for, sites, não importa. O que ele citar de relevante, anote, registre. Eu não vou entrar no mérito aqui de qual melhor forma de registro. Eu prefiro anotar mesmo, digitar. Mas alguns colegas meus preferem tirar foto, outros preferem gravar áudio. Não vou entrar nesse mérito, mas registre. Registre também as ideias que você tem ao longo do curso. Tá certo que você tem um período preparatório para começar a pensar no seu trabalho de conclusão de curso, mas ideias podem ser complementares. Não é que aquela ideia que você teve no começo do curso vai ficar até o fim. Não, mas elas podem complementar algo que você vai desenvolver ao longo do curso com outras disciplinas. Então, vai anotando, vai fazendo com que aquelas ideias se complementem uma a outra. Pode ser que ao longo do tempo, aquelas ideias que estavam mais embaixo, elas vão sendo retiradas, as de cima vão ocupando lugar, depois essas ideias podem retornar, ser recicladas, ser melhoradas por um conteúdo que você não tinha quando teve a ideia e agora você tem. Então, registre tudo. Fiche os livros, mesmo, não espere que seu professor peça fichamento. Fiche os livros que você não é obrigado a fichar. Isso é muito importante. Eu hoje tenho um arquivo de gigas e gigas e gigas na minha nuvem porque eu fichei tudo o que eu tinha que ler. E eu tenho muito texto, em papel também, texto rabiscado, fichado, na nuvem, muitos arquivos para reler quando eu precisar e valeu a pena. A quarta dica é: seja amigo daqueles professores que são conhecidos como chatos ou rígidos. Essa regra eu aprendi no começo do curso também. É notável que, como você vem daquele vício de ensino médio, onde você foi marcado por uma professora ou um professor chato, que você fique procurando identificar esses pontos também no ensino superior. Mas deixa eu te falar, no ensino superior você entra, claro, pelo conhecimento, etc., mas também porque você quer ser um profissional futuramente em alguma área. Quem está mais preocupado com o rendimento que você vai ter nessa área são os professores chatos. Para começar, por que a gente chama ele de chato? Porque ele entrou lá como um profissional daquela área e ele está preocupado em cumprir as características de um profissional dessa área. Aquele professor que a gente costuma chamar de legal é o professor que cumpre, às vezes mais, às vezes menos, o dever da sua área e ainda arruma espaço para uma camaradagem. Nada contra isso. Mas aqueles professores que são chamados de chatos são os que investem mais e que são os que querem mais ver retorno dos seus alunos. Então, eu indico que você seja amigo desses professores, porque eles podem te ajudar com algumas coisas que os outros professores que são mais legais não ajudam, porque estão preocupados conversando com você sobre futebol, sobre séries, sobre o que quer que seja. Então, eu aprendi isso. Os professores com quem mais eu fiz amizade são aqueles que no começo do curso eram chamados de chatos, eram rígidos demais e não eram queridos por muitos colegas meus. Mas no final do curso, quando eu precisei de orientação para TCC, para o mestrado, são esses professores chatos que estavam lá comigo. Outra coisa muito interessante é que esses professores chatos, por serem muito mais aplicados ao estudo, ao método e etc., eles são menos preocupados com a ideologia. Então você pode contar que esse professor ele vai ter mais vontade de te desenvolver em um determinado assunto do que te passar ideias. O professor que é mais camarada, ele está testando afinidade. Ele quer saber se aquilo que você pensa bate com aquilo que ele pensa para que essa camaradagem possa ser estabelecida. Eu digo isso porque teve professores que eram ultra camaradas, ultra legais, mas a partir do momento que eles descobriram o meu posicionamento filosófico, político ou religioso principalmente, eles mudavam um pouco o jeito que se relacionavam comigo. Já os professores mais aplicados, os professores chatos, eles podiam saber o que eu pensava, podiam saber o que eu professava e nunca mudaram o comportamento deles comigo. A dica número 5 é: evite movimentos estudantis, mas forme grupos de estudo. Antes de ir direto ao ponto, eu preciso estabelecer qual é a diferença entre essas duas categorias. Movimento estudantil são aqueles centros acadêmicos, etc. Vocês sabem do que eu estou falando. Esses grupos, eles têm uma finalidade que em si é nobre, é importante. Eles lutam por questões que os universitários precisam, melhorias na infraestrutura da universidade, que talvez se não tivesse esse empurrãozinho, a própria administração da universidade não atentaria para esses detalhes. Entretanto, as coisas não são na prática como são na teoria. Então esses grupos viraram, principalmente nos cursos de ciências humanas, principalmente nas universidades públicas, esses movimentos estudantis viraram uma massa de manobra que responde a ideologias, que responde a partidos políticos. Então, geralmente, os centros acadêmicos funcionam como uma célula de um partido político.
É por isso que eu digo, evite movimentos estudantis. Porque provavelmente não vai ser você que vai mudar isso. É uma tradição antiga. Tá, é um pensamento pessimista. Eu posso olhar pelo outro lado e dizer, se você acha que pode fazer a mudança, se você acha que pode ser o cara ou a moça que vai mudar isso, mude, entre lá. Só que as dicas que eu tenho para te dar são baseadas na minha experiência. Eu evitei esses movimentos e posso dizer que me dei muito bem. Enquanto algumas pessoas que resolveram entrar para esses movimentos, que entraram na mesma turma que eu, ainda estão lá na faculdade. Mas eu disse para evitar esses movimentos estudantis e formar grupos de estudo. Movimentos estudantis deveriam ser grupos de estudo, deveriam ser grupos de estudantes aplicados ao estudo e que por isso se importam com o status da sua universidade. Mas não, na minha experiência eu posso dizer que os alunos membros de movimentos estudantis eram os menos aplicados nos estudos, os que tinham menos resultados e os que tinham as notas mais baixas. Por isso que eu disse, há uma tendência de menosprezar o que as notas representam. Esses alunos dos movimentos estudantis são os mais preocupados em dizer que as notas não representam nada, porque se as notas falam a verdade, as notas vão depor contra eles. Já os grupos de estudo funcionam diferente. Eles não têm interesse ideológico, eles não têm interesse partidário, não têm interesse político aplicado, eles querem apenas potencializar a eficiência e eficácia dos nossos estudos. Ou seja, conhecimentos que estão passados entre os nossos colegas podem estar unidos ali naquela reunião. Eu posso trazer o conhecimento acerca de uma coisa, o meu colega de outra, e no fim das contas a gente forma uma teia bem interessante. Isso dá um aspecto interdisciplinar para os estudos. Na nossa unidade, eu formei um grupo de estudo que está hoje andando aí com os colegas que herdaram a liderança, e agora tem amigos do grupo do curso de matemática, do curso de letras, do curso de geografia e assim vai. Então é um conteúdo nas reuniões interdisciplinar que ajuda a todos a ter um background maior nos seus cursos, nas suas pesquisas e etc. Grupos de estudo constroem para que o aluno dê retorno para a universidade. Então, baseada na situação atual, eu prefiro evitar os movimentos estudantis e criar grupos de estudo. A dica número 6 é pesquise aquilo que você tem afinidade. Você vai ouvir que isso não é aconselhável. Você vai ouvir que se você já tem afinidade com algo, pode prejudicar o teu envolvimento com a pesquisa, o que não é verdade. Basta que você aprenda a aplicar uma metodologia científica séria e se colocar de fora da relação sujeito-objeto do teu estudo. Não significa que você vai ser neutro, talvez isso nem seja possível, mas você vai conseguir fazer com que apenas resultados científicos estejam envolvidos no teu estudo. Não influencia nada no que você pensa, você não deixa de crer no que crê, você não passa a crer mais no que você crê e nem a militar pelaquilo que você crê. Mas o teu estudo vai ser um retrato transparente. Mas por que manter essa fidelidade ao que você tem afinidade? Porque te ajuda, te dá um impulso no empenho. Se você é forçado ou se você segue uma tendência, se você segue uma dica de alguém, de uma pessoa, de um terceiro, você provavelmente vai fazer aquilo como que um favor que você está fazendo ou como uma obrigação que você está cumprindo para o programa da universidade. Quando você pesquisa algo que você tem afinidade, você pesquisa algo que você quer descobrir, que você está realmente envolvido em fazer um trabalho que transpareça a realidade no final. Eu segui essa dica e eu acredito que o meu TCC não teria sido como foi, não teria recebido nota máxima se eu tivesse pesquisado sobre assuntos que eu não me identifico. Claro, você deve aproveitar as oportunidades que a universidade te oferece, como iniciação científica, etc., para expandir esse horizonte de busca. Você tem que saber pesquisar outras áreas diferentes daquela que você tem identificação. Mas eu acho que o TCC é um momento de ser fiel àquilo que você quer fazer da tua carreira e não atender demandas, não atender tendências de quem quer que seja. E a última dica é: mantenha os seus valores e as suas convicções. Esse é o ponto mais complicado da universidade para mim. Alunos que entram no vestibular vindo do ensino médio totalmente cru, totalmente inexperientes, mudam completamente seu jeito de ser, sua estética, seu comportamento familiar e tudo por conta da tendência pós-moderna da universidade. No primeiro vídeo do canal eu falei sobre isso. Falei que a universidade tem certos vícios ideológicos que não te levam muito a pensar naquilo, que te leva a uma fatídica decisão: seguir com a manada, seguir o cardume ou ir na contramão. E eu te digo, quase tudo que a universidade prega e coloca como aceitável e normal não é. Vale a pena ir na contramão da universidade.
a força maior dessa questão dos valores que a pós-modernidade passa na universidade é que ela se disfarça de intelectualismo. Mudar a tua estética para um negócio alternativo, para um negócio politicamente correto, é sinônimo de intelectualismo. Mas como eu disse quando a gente estava falando de movimento estudantil, essa mesma galerinha pós-moderna atualizada é a galera que está com as notas lá embaixo, é a galera que passa 5, 6, 7 anos na faculdade. É melhor ser um careta, é melhor manter os valores da sua família, os valores nos quais você foi criado, os valores que te levaram a ser grato por entrar na universidade. É melhor manter esses valores, ter as notas altas, sair em 4 anos e devolver isso como gratidão para sua família, para aqueles que investiram intelectualmente, financeiramente em você. Não deixe que essas ondinhas pós-modernas te arrastem para lugares que a tua família não gostaria que você fosse. Seja fiéis a essas convicções, honre quem investiu em você. A universidade hoje, infelizmente, é um antro de ideologia, de politização de assuntos que deveriam ser científicos e também da dissolução de valores que são fundantes da nossa civilização. Não é difícil ver na universidade alunos consumindo drogas e outras substâncias e tal. Por quê? Porque isso é tido como algo atualizado, algo da pós-modernidade. Os valores que fundaram a civilização estão sendo esquecidos. Os valores que fundaram as universidades estão sendo esquecidos. Então, se você quer ser um bom universitário, nade na contramão desse pessoal. Siga a pisada daqueles que viabilizaram a existência da instituição na qual você está. Bem, essas são as dicas que eu tinha para você que está entrando na universidade, para você que entrou e ainda está se adaptando a esse mundo louco, para você que pretende entrar numa universidade e não chegar lá totalmente sem saber o que está acontecendo. Eu espero que tenham ajudado, que essas dicas te ajudem, que essas dicas possam ajudar você ou um amigo seu, se você quiser compartilhar o vídeo. E se alguma delas pareceu mal explicada ou sem embasamento, vamos conversar sobre isso. Vocês sabem que o comentário é aqui embaixo, basta comentar, eu vou responder. Também peço que, se você não se inscreveu no canal, clique no botãozinho de se inscrever, dê o seu joinha no vídeo, compartilhe e dê sugestões para que a gente possa tratar algum desses pontos depois separadamente, com mais detalhes. Enfim, eu estou aberto para essas temáticas serem explanadas de uma melhor forma e de forma que essas dúvidas sejam tiradas e a gente possa ter uma postura mais científica na universidade e, inclusive, honrando o patrimônio público, honrando o dinheiro público que é investido nisso, honrando o dinheiro dos pagadores de imposto, ok? Então, é isso aí, até a próxima.